por favor. Tá? Então, daí, você calcula as seguintes derivadas, ó. Se você pega f de x igual a x4, qualquer que seja o x real, quem é a derivada da f em x? 4x a terceira. Qualquer que seja o x real. G de x igual a x a décima. Né? Então, quem é a derivada da g em x? 10x a nona. Qualquer que seja o x real. Tá? Tá? Então, h de x igual a x elevado a 201. Qualquer que seja o x real. Deixa aí. Quem é a derivada da h em x? 201. X elevado a 200. Qualquer que seja o x real. E tem uma observação a se fazer que relaciona, harmoniza essa proposição com essa. É o seguinte, ó. Se você pegar f de x igual a x, qualquer que seja o x real, a derivada é 1, qualquer que seja o x real. Mas não por essa, é por essa. Tá? Derivada da função afim é 1, eu demonstrei. Só que eu vou levar essa ao encontro dessa com n igual a 1. Porque você observa que isso aqui garante então o seguinte. A derivada de f em x é quem? É 1. É 1. Isso aqui é como se eu tivesse aqui x elevado a 1. Então, 1 tem que dar 1, não tem? Então é só eu pegar como sendo 1 vezes x elevado a quanto? A 0. Mas aí quando eu escrevo dessa forma, é qualquer que seja o x diferente de 0. Está muito apapagaiado. Isso aqui é 1 vezes x elevado a 0, qualquer que seja o x diferente de 0. Porque eu não posso fazer 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 não está definido. É no máximo uma indeterminação no contexto de limite que será visto no final da disciplina. Mas para harmonizar, para a fórmula ficar fechada, ou seja, para eu estender isso aqui para todo x real, inclusive quando n é 1, e aí entrar em harmonia, porque o problema é só onde? Qual é o problema? É só no 0. Você faz o seguinte. Você chega aqui e você diz o seguinte, ó. A derivada de f em x é 1 vezes x elevado a 0. Aí vale a fórmula, né? Porque 1 vezes x elevado a 1 menos 1, né? Qualquer que seja o x real. Epa, não pode ser qualquer que seja o real. Pode, desde que eu faça a seguinte convenção. Com a convenção. Que convenção? 0 elevado a 0 igual a 1. Mas a convenção não é definição. Eu não estou definindo 0 elevado a 0. Eu estou nessa situação aqui para ficar bem, vamos dizer assim, completo, bonitinho, fechado. Faça a seguinte convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1. Aí a fórmula fica fechada. É aquele negócio do polinômio. Polinômio é AN, x elevado a n, mais A1x mais A0. Aí você pode escrever como somatória de I igual a 1 até n de AI x elevado a i. Para todo x real. Para todo x real, epa, não pode, porque vai aparecer 0 elevado a 0. Mas aí você usa essa convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1. Eu não estou definindo, dizendo que 0 elevado a 0 é 1. É só para ficar bonitinho. Então, isso aqui
desse jeito, você harmoniza esse resultado com esse, de forma que para n igual a 1 também vale, em todo x real. Mas você já sabe que vale para todo x diferente de zero. Sem convenção, sem nada, vale para todo x diferente de zero. Diga. Mas em vez de eles botar assim, do jeito que o senhor botou essa convenção, eles já botaram ali para ser n maior ou igual a 2. Eu botei n maior ou igual a 2 porque toda a conta aritmética que eu faço aqui, ela tem que existir. E ela existe se o n é maior ou igual a 2. Porque se o n for 1, eu estou com um problema quando eu chego aqui, ó. Porque isso aqui pertence a R, né? Isso aqui pertence a R. Mas se dado x real, isso aqui pertence a R, com certeza com n maior ou igual a 2. Porque se o x é 0 e o n é 1, isso aqui não é real. Porque vai ficar n vezes 0 elevado a 0. Então, então não é verdade para todo x real, nesse caso. Aí eu resolvo isso com essa convenção. Tá entendido? Tá? A conta que eu fiz, por isso eu peguei n maior ou igual a 2. Agora vamos derivar mais, aprender a derivar. Por exemplo, a raiz nésima. Tá? Tá, vamos lá, ó. Sejam quanto tempo aí? 6 minutos. Ah, beleza. Sejam n maior ou igual a 2, tá? E f a função dada por f de x igual a raiz enésima de x. Ó, a função raiz enésima, o seu domínio depende da paridade do n. Se o n é par, o domínio é o conjunto dos números reais não negativo. E se o n é ímpar, é o conjunto dos números reais. Então, não especifica o domínio. Mas eu sei a seguinte coisa. Primeiro, a função f não é diferenciável em zero, e é diferenciável. Ela não é diferenciável em zero, mas é diferenciável em domínio de f menos o zero com domínio de f, que eu não sei, em princípio, quem é. Domínio de f é o conjunto dos números reais, quando n é ímpar, ou é o conjunto dos números reais não negativos, quando n é par, com a seguinte forma. A derivada da f em x é 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio de f menos o zero. No zero não tem derivada. Por que que no zero não tem derivada? Prova. Tá? Isso aqui eu vou dar a prova, porque isso aqui vale a pena. Bem, para apreciar a derivada no zero, saber se tem, eu tenho que olhar para qual limite? Limite com u tendendo a zero, de quem? De f de u menos f de zero, dividido por u menos zero, ok? Isso aqui fica, f de zero é zero. Claro, né? Então isso aqui fica o limite com u tendendo a zero, de quê? Da raiz enésima de u sobre u, fica só isso. Mas isso aqui, se você observar, isso aqui é o limite com o que é uma indeterminação, certo? Por isso que eu procedo. Isso aqui é, em cima é raiz enésima de u, e se você olhar para baixo, isso embaixo é raiz enésima de u
vezes raiz enésima de U elevado a N menos 1. Porque quando você faz esse produto aqui, quanto é que dá? Raiz enésima de U elevado a N. Então, quem é a raiz enésima de U elevado a N? Quer dizer, a raiz enésima da enésima potência de U. Quem é? É U. Só que aqui eu posso cancelar. Então, isso aqui é o limite. É o limite, quando U tende a zero, de 1 sobre raiz enésima de U elevado a N menos 1. E aqui acontece uma coisa interessante. Se o N é par, U tender a zero é U tender a zero por valores positivos. De forma que o denominador tem limite, denominador estoura não, tem limite zero por valores positivos. No caso que o N é par. Agora, quando o N é ímpar, U tender a zero, o U pode tender a zero pela direita ou pela esquerda. Ou seja, o U pode tender a zero por valores positivos e por valores negativos. Mas não esqueça que eu estou falando de N ímpar. Se o N é ímpar, o N menos 1 é par. E aí U elevado a N menos 1 é positivo. Então também tudo está tendendo a zero por valores positivos. Que a raiz enésima de um número positivo é um número positivo. Tá? Ou seja, em qualquer caso, quanto é que dá esse limite? Limite dá quanto? Quanto? Mais infinito. Muito bem. Limite dá mais infinito. Porque o denominador tende a zero. O limite dá mais infinito. Se o limite dá mais infinito, ele não é um número real. Logo, qual é a conclusão? É que a f não é diferenciável em zero. Tá? Logo, a f não é diferenciável em zero. Então, a primeira conclusão é que essa função não tem derivada no zero. Ela não é diferenciável. Se ela não é diferenciável no zero, ela não tem derivada. Tá? Porque a definição diz: a derivada tem aonde ela é diferenciável. Isso é a definição. Então, põe aí para mim, por favor. Logo, qual é a conclusão? A f não é diferenciável no zero. Agora pegue um x diferente de zero no domínio da f. O que é que você tem? Agora vamos provar que ela tem derivada em x se o x for diferente de zero dentro do domínio da f. Então veja. Deixa eu recarregar aqui que o negócio está meio ruim. Claro, tem que escrever, né? Tem que usar, né? Cadê? Junta. Vamos lá. Então, dado x diferente de zero no domínio da f, vamos olhar para o limite que decide a diferenciabilidade. Vamos lá. Quem é o limite com U tendendo a x de f de U menos f de x sobre U menos x. Se esse limite for um número real, a função f é diferenciável em x. E esse número real é a derivada da fx. Por quê? Definição. Definição da derivada. Então isso aqui é o limite com U tendendo a x de quem? U menos x sobre raiz enésima de U menos raiz enésima de x. Em princípio é uma indeterminação, mas eu vou me livrar dessa indeterminação fatorando. Como? O quê? Opa! Opa! Falha nossa. Hã? Raiz enésima de U. Vocês estão ligados. Sobre U menos x. Opa! Agora eu vou escrever isso aqui como sendo limite
apesar do erro, é uma indeterminação, né? Limite. E eu vou escrever aqui o seguinte: o U é a raiz enésima de U, é a enésima potência da raiz enésima de U. E o X é a enésima potência da raiz enésima de X. Isso por quê? Porque eu vou querer fatorar. Opa! Estou com problema. Pronto, beleza. Agora consertado, tá? Então, vamos lá. Isso é, agora eu vou escrever, tentar escrever miúdo, pequeno, organizado, para conseguir de conduta de... Vamos lá. Tração grande aqui. Então, olha aqui fica. Aqui fica o quê, ó? Fatorando. Fica raiz enésima de U menos raiz enésima de X, certo? Vezes esse tipo de fatoração aqui, ó. Só que em vez de ser U e X, é raiz enésima de U e raiz enésima de X. Então o que é que aparece aqui? Aparece a n menos 1ésima potência da raiz enésima de U, que é a raiz enésima da n menos 1ésima potência de U. Então vamos lá. Então, porque ó, o que eu tô, olha aqui, ó, presta atenção. Presta atenção. O que é isso? É a mésima potência da raiz enésima de X. E o que é isso? É a raiz enésima da mésima potência. Em condições favoráveis, essas duas coisas são iguais. Tá certo? Por exemplo, se o n é par, dá igual. E se o n é ímpar, também dá igual. Tá? Porque se o n é par, eu estou trabalhando no domínio da raiz enésima. Se o n é ímpar também, se o n é par, vale para x maior que ou igual a zero. E se o n é ímpar, vale para todo x real. Tá? Então vamos ver. Então isso aqui vai ficar raiz enésima de quê? De U elevado a quem? A n menos 1, mais raiz enésima de quem? De U elevado a n menos 1 vezes x, porque fica raiz enésima de U elevado a n menos 1 vezes raiz enésima de x, então eu posso colocar logo assim, ó. Deixa eu ajeitar. Fica raiz enésima de U elevado a quem? Mais, pontinho, pontinho, n menos 2, desculpa. Não é não, é n menos 2, mais, aí vai ficar raiz enésima de quem? De U vezes x elevado a quem? A n menos 2, e sobra só o que aqui? Raiz enésima de quê? A n menos 2. Eu estou usando a igualdade que eu tinha colocado aqui. Fecha. E aqui em cima fica o quê? Ó, isso aqui você faz uma vez, ó. É só para provar e agora, se provado, você vai usar. Tá bom? Diga. Tem uma forma simplificada da fatoração? Hã? Tem uma forma mais simplificada? Tem não. Tem não. Infelizmente não. Tá? Se eu explicar pelo conjugador aí, aí você vai multiplicar por esse termo em cima e embaixo. Vai escrever ele duas vezes, eu prefiro fatorar. Tá? Tem que escrever mais. Eu vou escrever mais. Eu prefiro escrever menos. Eu sou preguiçoso. Então, não é não? Multiplicar pelo conjugado, mas vai ter uma expressão lá em cima e lá embaixo. Tá? Então, vem aqui, cancela esse com esse. Tá? Tá? A única coisa que eu tenho a mais do que vocês é a experiência, tá? Porque a primeira vez que eu fiz, com certeza eu multipliquei em cima e embaixo. Mas agora, então fica o quê, ó? Raiz enésima de quê? Mais o quê? Mais pontinho, pontinho, pontinho. Raiz enésima de quê? Mais raiz enésima de quê?
Não elevado a n. Agora eu aplico o limite. A composição de funções contínuas é uma função contínua, a raiz enésima é contínua, a enésima potência é contínua, então você sai daí com o seguinte: quanto é que dá esse limite? Quanto tempo aí de gravação? 20. Parei.